Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Muito bom dia. Com essas palavras de Jesus, ensinando os seus discípulos como é que eles deveriam orar, nós começamos o dia de hoje, orando em nome do Pai, pedindo a Ele que Ele seja sempre soberano sobre a nossa vida, que como filhos dEle que nos encontramos nessa terra, nós queremos viver uma vida dependente dEle. Todos os dias, quando nos levantamos, é Ele que providencia o pão de cada dia para nós, e no dia seguinte será Ele também, e devemos dormir no dia de hoje confiante que o amanhã é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que nos abençoa, é Ele que de fato nos dará a vitória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de João, capítulo 17, o versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus, nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus abdica de falar de si mesmo, mas se volta para falar dos seus discípulos. Jesus ora ao Pai pedindo a bênção dele, proteção dele para os seus discípulos. Jesus, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele poderia estar mais pensando em si, mas Jesus se esquece de si e pede ao Pai proteção, amparo, segurança para a vida dos seus discípulos. Ele sabia que o futuro da sua igreja dependia da entrega da vida dos seus discípulos, do comprometimento, do testemunho da vida daqueles homens. Se os seus corações encontrassem morada nessa terra, todo o seu plano, projeto de estabelecer o seu reino nesse mundo seria frustrado. E Jesus ora ao Pai para que eles não se contaminem com esse mundo, mas os livre do mal, para que eles tenham o direito de receber a salvação e, através do seu testemunho, outras pessoas possam ser salvas para o Senhor. A oração de Jesus nesse capítulo é aquela oração que ele faz quando dá início à sua caminhada para o Getsemane. Jesus sabia perfeitamente o que ele iria passar, Jesus sabia do seu sofrimento, mas Jesus olha para o futuro e sabia que ele não poderia abrir mão da sua missão. No versículo 3, nós podemos ver que há um pedido de Jesus Cristo ao Pai, que eles conheçam a Ti. Esse conhecimento é um conhecimento pessoal, não é um conhecimento relativo, mas é um conhecimento verdadeiro. Aqueles que se entregam, aqueles que buscam estar perto do Senhor, deveriam ter entendimento quem era Jesus Cristo para receber a salvação. Se eles não compreendessem quem era Jesus Cristo, jamais alguém poderá um dia herdar a vida eterna. Jesus é a revelação do Pai. É por isso que Jesus um dia disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele veio revelar aqui o caráter do nosso Deus. Aqueles que amam a Jesus Cristo também estão amando a Deus. São João, capítulo 17, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Os judeus crucificaram a Jesus, dizendo que ele era um blasfemo, porque ele falava que era divino, ele era filho de Deus. Mas os discípulos compreenderam essa grande verdade. Os discípulos, diante dos sinais e da convivência com Jesus Cristo, eles puderam compreender que Jesus não era humano, ele era divino. Ele foi enviado para essa terra para nos resgatar, para nos redimir. É a razão pela qual João Batista, olhando para Jesus Cristo, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mesma compreensão que João Batista teve, os discípulos também a tiveram. É essa compreensão que nós carecemos a cada dia. Aquele que confessa, aquele que entrega, aquele que tem fé, quem é Jesus Cristo, esse é salvo, esse recebe a Jesus. Mas aqueles que não enxergam, aqueles que não veem essa beleza do sacrifício de Jesus Cristo, jamais poderão herdar a vida eterna. Nesta oração, os olhos do Senhor estão completamente voltados para os seus discípulos. Ele ora ao Pai pedindo para que o Pai protegesse, amparasse e guiasse a vida dos seus filhos. Os seus discípulos ficariam aqui nesse mundo, sujeitos a serem perseguidos, serem acusados injustamente. Eles seriam mortos, mas Jesus orava por eles para que eles pudessem encontrar força vinda do céu para resistir todas as batalhas, para que testemunhassem a respeito do reino. E quem cresce no testemunho desses homens receberiam a vida eterna. João capítulo 17, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte:
já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus sabia que retornaria para o Pai. Jesus sabia da necessidade de voltar para ser o intercessor pelos pecadores que continuariam aqui nessa terra. Mas Jesus, orando pelos seus discípulos, ele pede ao Pai que os una, que as ideias divididas que tomavam conta do coração dos seus discípulos se tornassem unidas pelo poder do Espírito Santo. Jesus orava que da mesma forma como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um, que aqueles que ficassem nessa terra recebessem do céu essa unicidade. Como nós podemos observar no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, entre os 12 discípulos, um acabou se perdendo. Por mais que o Senhor intercedesse por eles, Deus respeita o direito de liberdade que Deus colocou no coração de cada um dos seus filhos. Cada ser humano tem o direito de tomar as suas decisões, as suas escolhas. E Judas tomou a sua decisão. Ele poderia ter escolhido viver em fidelidade ligado a Deus, mas ele escolheu trair a Jesus Cristo. Judas representa aqueles que um dia, no juízo final, serão destruídos. Não porque o Senhor não intercedeu por eles, mas porque eles escolheram, mesmo diante da intercessão do céu, escolheram viver nesse mundo, escolheram estar perdidos, e Deus precisa respeitar a escolha de cada um dos seus filhos. São João, capítulo 17, o versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O pedido de Jesus para Deus era que santificasse aqueles homens, ele separasse aqueles homens para viver em santidade para o Senhor. Embora eles estivessem no mundo, mas os seus corações deveriam estar blindados para os apelos, para os desejos dessa terra. Somente aqueles que vivem em unidade, em conexão com o céu, permanecem ligados ao Senhor, conseguem manter o seu coração completamente blindado dos apelos dessa terra. E era esse pedido que Jesus fazia ao Pai, para que ele pudesse cuidar dos seus discípulos que estariam ficando nesse mundo, para que não fossem seduzidos pelo Deus do presente século. A forma de Deus santificar um coração de um ser humano é através da palavra de Deus. Quanto mais contato com a palavra de Deus, os nossos olhos irão ser abertos, nós iremos entender a vontade do Senhor, nós iremos compreender o que Deus sonha e deseja para cada um de nós. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade, o contato de abrir, de clamar, de nos humilharmos e sermos alunos na escola do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que a oração intercessória do nosso Deus pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que se manifestasse a cada dia na vida dos seus discípulos, Deus sabia que haveria uma diversidade de dons. Eles receberiam dons dos céus. Não seriam os mesmos dons que cada um deles iria receber, mas eles deveriam viver em unicidade, porque esses dons serviriam para representar o corpo de Cristo nessa terra. Se todos eles recebessem o mesmo dom, a igreja seria fortalecida apenas numa área, mas se cada um deles recebesse um dom, a igreja seria fortalecida em todas as suas áreas. E nós podemos olhar claramente no ministério dos discípulos. Cada um deles recebeu um dom e eles de fato estabeleceram a igreja de Cristo nessa terra, e o evangelho do Senhor chegou até os nossos ouvidos hoje, no presente século, nos dias em que nós estamos vivendo. Nós podemos observar no versículo 24 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o desejo de Deus final, de fato, para culminar a sua missão, era um dia levar os seus filhos para viver com Ele eternamente, para que onde Ele estiver, eles possam também estar ao lado do Senhor. Jesus, na cruz do Calvário, Ele cumpriu a sua missão. Ele morreu, Ele ficou sepultado, Ele ressuscitou no terceiro dia, mas a obra final da redenção dos pecadores que se encontram nesse mundo ainda não terminou. Ela será terminada quando um dia Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, onde Ele mesmo irá dizer: não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, não mais pecado, e nós seremos tirados dessa terra. Aqueles que dormiram no Senhor irão se levantar do pó da terra. Aqueles que estiverem vivos e que amaram a Deus serão levados para o céu, e nós entraremos na Nova Jerusalém, nas moradas aonde o nosso Deus tem preparado para cada um de nós, e nós viveremos eternamente ao lado do Senhor.
Creia, amigo, as palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são reais e verdadeiras. Nós precisamos crer nessas palavras, entregar o nosso coração, para que quando Ele se manifestar nas nuvens dos céus, eu e você possamos estar prontos. E todos aqueles que se encontram nesse mundo, que ainda não conhecem a Jesus Cristo, precisam de Cristo, precisam amar ao Senhor, e nós precisamos ser essa luz na vida dessas pessoas. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.